Já se passaram séculos desde Noé. E agora temos essas falsas práticas egípcias por toda a Mesopotâmia e o mundo antigo. E estamos tendo sacrifícios humanos. E como Abraão descreve sua própria experiência, ele diz: antes de mim havia 3 virgens de uma só vez, as quais eram filhas de Onita, um descendente real direto dos lombos de Cão. A relação de Abraão e Sarai é diferente. Um texto diz que ela é meia-irmã, mesmo pai, Terá. Mãe diferente. Outro texto sugere que ela é sua sobrinha. Bom, ao continuarmos a leitura em Abraão, parece que... Olá, bem-vindos à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson, parte da equipe que tenta edificar a fé duradoura em Jesus Cristo ao esclarecer e defender as Escrituras. E estou muito feliz por poder falar sobre o Velho Testamento, especificamente sobre as mulheres, servas, haréns e heroínas. Temos uma heroína fabulosa hoje, na segunda semana, sobre Sarai, ou Sara, esposa de Abrão. Vamos abordar as servas egípcias de Gênesis, capítulos 12 ao 17, e conheceremos Hagar. Estamos, portanto, na Idade do Bronze Média. Volte para cerca de 2000 a.C., até 1800 a.C., e você está no lugar certo. Eu quero começar no livro de Abraão. Sabe, este é um período trágico em que vieram falsas tradições. Já se passaram séculos desde Noé. E agora temos essas práticas egípcias espúrias por toda a Mesopotâmia e o mundo antigo. E estamos tendo sacrifícios humanos. E como Abraão descreve sua própria experiência no altar, ele diz: diante de mim havia 3 virgens de uma só vez, as quais eram filhas de Onita, um descendente real direto dos lombos de Cão. Essas filhas, essas jovens entregaram suas vidas. Lembrem-se, as linhagens reais de Cam, ou Cão, passam pela linha justa. Cam e Zepta, ou às vezes chamada Egitos, casaram-se. Eles estavam na arca. Cam é o filho mais novo de Noé, e a filha deles, Egitos, é quem descobre o Egito. E o filho deles, Faraó, ou o filho dela, Faraó, torna-se um líder justo. E eles não têm o sacerdócio que passa pelas linhas de Sem, mas querem seguir as leis de Deus. Eles então organizam seu país seguindo essa prática. Mas já se passaram 800 anos, muita maldade surgiu. E no capítulo 1 de Abraão, versículo 11, está escrito que por causa da virtude delas, recusaram-se a curvar-se para adorar deuses de madeira ou de pedra. Sabe, estas são jovens moças que acreditam em um só Deus. É um exemplo trágico da depravação do povo da época. Mas é um exemplo fabuloso dessas jovens mulheres que não estão apenas dispostas a defender o que acreditavam, mas estavam dispostas a morrer por suas crenças. Às vezes, é mais difícil viver pelo que se crê, mas no caso, elas deram suas vidas. São algumas de nossas primeiras mártires. Também quero lembrar que quando se diz virgem, significa uma moça que ainda não se casou. E no mundo antigo, os casamentos frequentemente ocorriam assim que uma jovem pudesse procriar. Isso significa que essas moças, e praticamente adolescentes, estas são meninas de 11, 12, 13 anos, talvez 14 no máximo, mas são garotas muito jovens, provavelmente. Saberemos a informação exata no céu, mas é trágico. Ao passarmos para a próxima figura feminina, nas lições desta semana, voltamos a Gênesis 12 e examinamos alguns dos escritos sobre Sarai, a esposa de Abraão. E na parte que veremos, ela tem de 54 anos até 89 anos. E temos tantos escritos maravilhosos sobre Sarai que apenas tocaremos nos detalhes dela deste período de tempo. Lembre-se, ela é parente de Abraão. A relação familiar entre Abraão e Sarai é um pouco diferente porque cada texto a declara de forma diferente. Um diz que ela é sua meia-irmã, mesmo pai terá a mãe diferente. Outro sugere que ela é sua sobrinha. E no mundo antigo, quer você fosse a filha ou a neta, às vezes o pai e a mãe, sendo avós, a reivindicavam como sua filha.
Então, não temos certeza se eles tinham uma relação de uma ou duas gerações de distância, mas sabemos que eles estão muito ligados. Eles são muito profundamente comprometidos um com o outro e têm um relacionamento notável para os padrões do mundo antigo. Em Gênesis 12, aprendemos sobre outra fome na terra. No versículo 10, Abraão, Sarai e seu grande grupo precisam ir para o sul. Não podem ficar em Canaã ao saírem de Harã. E eles descem com sua casa que está crescendo para o sul. E eles descem com sua casa que está crescendo para o sul, para o Egito, onde há comida. E no versículo 15, ele descreve que não só ele vai com sua família, mas também traz seu sobrinho Ló e sua família, e ele diz: trouxemos não apenas nossos bens, mas as almas que havíamos conquistado em Harã. O que isso significa? Estamos em Abraão 2, versículo 15. Quem são essas almas que eles conquistaram? Bem, ao continuarmos a nossa leitura em Abraão, parece que muitas pessoas escolheram adorar o Deus de Abraão. Ele tem uma comunidade com ele. É mais ou menos do tamanho de uma ala, talvez uma ala grande, pois tem 316 homens, jovens o suficiente para lutar. Então, presumimos que temos mais de 600 pessoas com ele agora. Enquanto Abraão segue para o sul, está um pouco receoso com os costumes egípcios e a vida mais barata. Então o Senhor lhe ordenou. Em Gênesis, só diz que falaram a respeito disso. Mas no livro de Abraão, capítulo 2, versículos 23 e 24, diz que o Senhor comandou Abraão, que Sarai ou Sara, que ela diga aos egípcios, que é tua irmã e a tua alma viverá. Então ele recebeu revelação para usar parte da verdade, mas não toda a verdade. Eles são parentes, mas será apresentado assim, em vez do convênio matrimonial. Agora, curiosamente, Deus ordenou que Sarai falasse com os egípcios, e não com Abraão. Agora, na cultura antiga, as mulheres geralmente não se manifestavam. É maravilhoso ver os exemplos de Deus aqui, e Abraão demonstra disposição em segui-los também. Aprendemos que Sarai era uma mulher de oração. Aprendemos que ela recebe direção divina. De fato, Isaías mais tarde, você sabe, gerações depois em Isaías 51, diz que Sarai foi o exemplo dela de retidão. Ele diz: ouvi-me vós, os que seguis a justiça, e olhai para Sara, que vos deu a luz. Ela é o exemplo deles no capítulo 51, versículos 1 e 2. Esse capítulo é repetido em 2 Nefi, capítulo 8. Então é algo que também foi importante para Leí e Nefi e sua posteridade. Mas Abraão e Sarai discutem essa conversa. Eu não quero que você deixe passar este fato. Enquanto Abrão está contando a Sarai sobre esta revelação que ele recebeu, ele diz: contei a Sarai, minha mulher, tudo o que o Senhor me dissera. Versículo 25. Ao continuar lendo, especialmente nas escrituras restauradas, vejo o mesmo padrão deste casal discutindo assuntos importantes no casamento. E isso pode parecer comum para você, mas no mundo antigo isso é muito incomum. Eu também queria ressaltar que Sarai, ou Sara, é usada no Novo Testamento pelo menos 3 vezes diferentes como um exemplo positivo. Eu já mencionei Isaías, mas ela também é um protótipo para a Isabel, esposa de Zacarias, a sacerdotisa, e para a nossa maravilhosa Virgem Maria. Temos também o apóstolo Pedro falando às santas mulheres, e ele diz: vocês são filhas de Sara, quando praticam o bem. E ele diz, sem medo algum. Achei interessante que Sara foi o exemplo dele de não ter medo no capítulo 3, versículo 6. E em Hebreus, a fé de Sara é nosso maravilhoso exemplo. Lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 11. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Portanto, não temos apenas as escrituras restauradas para olhar para Sara ou Sarai neste momento, nós também temos o Novo Testamento. Sou muito grata por isso em Isaías e pelos escritos de Pedro e Paulo, quem quer que tenha escrito Hebreus. Mas voltemos a Gênesis. Gênesis capítulo 12 soa como se Abrão quisesse vender Sara para garantir sua segurança. Quer dizer, não soa nada certo. E, de fato, acontece de novo no capítulo 20, na próxima semana, porque Sarai se passa por irmã de Abraão 2 vezes. Mas porque temos o outro texto, eu só quero recuar e dizer, nós não temos o quadro completo. Não é isso que está acontecendo. Sou muito grato pelo livro de Abraão e também pelos manuscritos do Mar Morto.
Agora, a seção dos manuscritos do Mar Morto sobre esta história fala da beleza da Sarai bíblica. E então, um dos manuscritos continua dizendo: as punições e pragas foram dadas ao faraó e à sua casa. E abre aspas, todos os curandeiros do Egito, fecha aspas, eles não conseguiam resolver este problema. Eles não sabiam por que o faraó e todo o seu povo estavam sendo afligidos até perceberem que Sarai era a esposa de Abrão. O faraó pede a Abrão, por favor, ore por mim. E assim aprendemos que Abraão colocou suas mãos sobre a cabeça do faraó. E depois, sua casa conseguiu recuperar, seu palácio. Todas as mulheres puderam ter filhos de novo. E como gratidão por isso, o faraó deu a Abraão ovelhas e bois. Isto é Gênesis 12, 16. Jumentos, servos, servas e camelos. Todos voltaram para a área de onde ele veio. Agora, eu fiquei um pouco surpresa com essa coisa de servos e servas. Mas eu tenho que lembrar a vocês que no mundo antigo, especialmente na língua hebraica, assim como no grego do Novo Testamento, as palavras servo e escravo são a mesma palavra. E como confio que Abraão é um homem de Deus, como confio que ele é um profeta, eu não acho que ele esteja abusando dessas pessoas. Eu também quero lembrar que no Novo Testamento, o Senhor não elimina a servidão. Portanto, não quero ver isso como escravidão nos dias de hoje ou escravidão na América primitiva, ou escravidão nos seus aspectos horríveis ao longo da história mundial. Acredito que essas pessoas são absorvidas na comunidade. Acho que estão vivendo uma espécie de lei de consagração, pelo que consigo ler deste texto. Homens, mulheres e crianças trabalham juntos para a comunidade funcionar. E eu admiro que eles sejam capazes de virem, se converterem e trabalharem. A próxima sessão que gostaria de abordar é sobre Agar. Neste ponto, Sarai tem 75 anos e tem trabalhado com Agar por pelo menos uma década ou mais. Não nos são dadas as datas exatas de quando eles deixam o Egito, mas sabemos que Sarai está além da capacidade de ter filhos. E então, ela volta para a maneira como faziam naquela época. E ela quer ter um filho através de uma mãe de aluguel. E então, ela vai até Abraão e pergunta se ele teria filhos, através da serva dela. É assim que lemos em Gênesis. Mas ao comparar com Abraão, capítulo 2, versículos 2, 4, 15, 22 e 25, e olharmos a seção 132, versículo 65, percebemos que o Senhor está chamando isso de lei de Sara. E é através do comando e direção dele. Eu não sei todos os pormenores, é complicado, é difícil. Mas este relacionamento doce, onde Sara confiou em Agar e Abraão confiou em Sara, e que eles estavam dispostos a fazer algo muito desconfortável e muito difícil, mas fazia parte da cultura da época, para tentar cumprir o mandamento de Deus. Já tinha sido prometido a eles descendência há muito tempo. Abraão não quer outra esposa, mas aceitará uma substituta, porque Sara pediu. No entanto, assim que Agar dá à luz, como bem se lembram do texto, os relacionamentos deles mudam drasticamente. E, de fato, a serva fica muito orgulhosa e trata mal a Sarai, que se sente desprezada. E, infelizmente, Sara fica magoada e ela se sente com ciúmes e deslocada, e ela está confusa e frustrada. E este coração cheio de emoção explode. E quem ela culpa? Ela culpa o marido, ela culpa Abraão por isso. Vou ler Gênesis capítulo 16, versículo 5. Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você. Mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. E a coisa mais incrível para mim sobre isso é que Abraão não responde, se defendendo. Ele é humilde e manso e demonstra seu amor por Sarai e confia nela, lhe dá poder. E ele até diz: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E tanto Sarai quanto Agar tiveram reações exageradas.
Sabe, Sarai está chateada, Agar está chateada e diz que ela a maltratou, afligiu Agar, e então Agar reage exageradamente e ela se retira. As duas se encontram em um péssimo estado. E voltando ao texto, aprendemos em Gênesis capítulo 14 que um anjo do Senhor aparece para intervir. E o anjo tranquiliza Agar. E entendemos que ele lhe dá uma profecia, dizendo: volte, retome seu trabalho e lembre-se do seu lugar. E eu quero apenas lembrar que anjos costumam aparecer para redirecionar as pessoas. Se você está fazendo a coisa certa, dificilmente um anjo o visitará. Os anjos geralmente vêm para converter as pessoas ou para lhes dar um novo foco. Mas nesta situação, Agar segue o que o anjo falou para ela. E ela não só volta, mas em Gênesis 16, nos versículos 11 e 15, ela compartilha a profecia a Abraão, como o pai da criança que ela está esperando. Mas eu quero falar por um minuto sobre essa maravilhosa experiência de um anjo vir e dizer a Agar que ela não só deve voltar, mas que ela terá um filho, recebe o nome dele e um sinal. E ele continua falando. Esta é uma anunciação bíblica que se repete em pelo menos 7 mulheres registradas. Eu não sei como as outras mulheres tiveram essa experiência, mas há um padrão que as anunciações bíblicas seguem. Quase todas elas começam com a aparição de um anjo do Senhor. E então a pessoa se prostra com muito medo. E então há uma mensagem divina dada. O anjo frequentemente a chama pelo nome. O anjo frequentemente a exorta a não ter medo. Então o anjo diz à mulher ou ao homem que eles terão um filho homem. Eles dão o nome do filho. O anjo ou a figura divina frequentemente explica a etimologia do nome da criança, o motivo pelo qual a criança deve ter esse nome. E então o quarto passo é uma objeção da que recebeu a visão. E elas geralmente pedem um sinal, e então um sinal é dado à pessoa que recebe a revelação. Ora, esta Agar é a primeira a ter isso. Vemos isso no próximo capítulo em Sara ou em Sarai, assim como em Rebeca. Vemos isso na mulher de Manoá, em Ana, Elizabeth e Maria. Mas o intervalo de tempo entre os filhos de Agar e Sarai é de 12 anos, e eu suponho que Sarai tomou conhecimento da experiência de Agar. Isso é muito importante para mim, mas quando chega o tempo em que Agar dá à luz o bebê, a relação delas se cura o suficiente para que por mais de 10 anos elas vivam em paz. As duas mulheres voltaram a se entender o melhor que puderam. Tenho certeza que foi difícil. Mas todas amam esta criança, este pequeno Ismael. Quando Sara tinha 89 anos e Abraão 99, você lembra dos 3 visitantes? Os 3 visitantes são seres angelicais ou seres transladados. Eu particularmente acho que são seres transladados porque eles comem. E eu não creio que isso seja possível se forem seres pré-mortais ou pós-mortais, pois não há seres ressuscitados ainda até depois da ressurreição do Senhor, o Salvador da Terra. Então, quando olhamos para Gênesis capítulo 17, versículo 15, estes 3 visitantes vão até Abrão e lhe dão profecias, e eles mudam seus nomes. Abrão recebe um novo nome, agora pai de muitas nações. E Sarai, minha princesa, recebe um novo nome, uma princesa mais grandiosa ou uma mulher de força. Existem 2 ou 3 definições diferentes do que Sara quer dizer, mas uma profecia é dada. E Sara, além do novo nome, é informada. Eu a abençoarei, e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Reis de povos virão dela. Isso é Gênesis 17, versículos 15 e 16. É onde terminamos a leitura desta semana. É nesse ponto que o Senhor pode prosseguir e começar o cumprimento desta profecia que por muitas décadas eles estavam esperando. O tempo do Senhor é sempre parte do milagre.
E eu espero e oro para que em suas vidas, enquanto vocês se esforçam para viver de modo digno das bênçãos que o Senhor lhes concedeu, que nós, assim como Sarai e Abrão, possamos ter paciência para o dia em que o Senhor possa cumprir todas essas promessas, e se elas estão deste lado do véu ou do outro, eu posso confiar em Deus. Eu sei que os caminhos dele são justos, e sei que ele não é o Deus apenas do Velho Testamento, mas também o de agora. E nós temos um profeta na terra agora. Sou muito grato por este testemunho pelo Espírito de Deus. E oro para que em seu estudo das Escrituras hoje você possa se aproximar do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém.